Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, grande prazer ter a sua audiência por aqui. Muito bom ter você aqui, né, novamente ao meu lado nesse programa maravilhoso. Vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa semana, estamos aqui nessa segunda-feira, dia 5 de maio. E bom, programa de hoje, vamos falar sobre os jogos do domingo, né? Tivemos 2 jogos acontecendo aí no domingão. Tivemos a abertura da série entre Pacers e Cavs e o fechamento da série entre Houston e Warriors, né? Então, vou falar um pouquinho sobre os 2 jogos. Falar também sobre os jogos de hoje, né? Teremos 2 jogos nessa segunda-feira. 2 aberturas de série. E resenhar, né? Resenhar, tem algumas noticiazinhas pra comentar, né? Tem a extensão do Will Hardy, tem, enfim, algumas coisinhas aqui. E aí, nós vamos aqui trocar aquela bela ideia sobre basquete, sobre NBA. Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Estamos aí com a meta de bater 71 mil inscritos, né? Já batemos 70. Mas estamos aí na função de tentar os 71 até o fim do mês. Ah, Luiz, onde é que você divulgou essa meta? Lugar nenhum, tô falando agora. Exclusivo, nova meta, 71 mil inscritos. Então, se inscreve aí pra gente bater essa meta. E vambora, né? Acho que já dá pra começar. Só vou pedir pra você deixar... Já falei, né? Pra deixar o like. Enfim, já me perdi. Roda a vinheta e... Vamos começar logo essa bagaça. Que eu já tô ficando confuso, hein? Já estou ficando confuso. Roda a vinheta, vai! Bom, vamos lá. Peço desculpas, né, tá, galera? Que eu tô meio gripadinho, né? Mudança de clima e tal. Bateu uma friaca. Bateu uma friaca aqui na minha cidade. E aí essa mudança de clima ferra comigo, porque eu tenho a imunidade de um bebê de 3 meses. É uma coisa impressionante. Mudou o clima, eu gripo. É bizarro. É realmente algo que tem que ser estudado. Tem que ser estudado pela medicina. A medicina tem que fazer um estudo comigo, porque é uma coisa surreal. Mas enfim, com gripe ou não, vamos aqui falar sobre a NBA, vamos falar sobre os jogos de ontem. Começando com a abertura da série entre Pacers e Cavs, né? Esse foi o primeiro jogo do dia, primeiro jogo do domingo. E, cara, vou te falar, apesar de eu ser um dos grandes entusiastas desse time do Pacers, eu admito que eu fiquei surpreso com a vitória do Pacers de ontem. E não porque, Luiz, o Pacers é muito pior do que o Cavs é muito melhor. Não é por conta disso. É porque o contexto do jogo, cara, era um contexto que eu via sendo bem favorável para Cleveland. Né, Cavaliers vindo de um atropelo contra Miami, numa série onde o time, né, pouco se desgastou. Jogando em casa, onde na temporada regular inteira o Cavs só perdeu 7 jogos e ganhou 34. Né? Tendo o Mobley, tendo o Allen, tendo o Donovan Mitchell. O único contra pro Cavs no pré-jogo era a ausência do Garland, que já era algo que a gente esperava que fosse fazer falta. Mas tendo o trio disponível, principalmente a dupla de garrafão, cara, eu esperava sim uma vitória do Cavs. Achava que seria um jogo difícil e tal, mas eu achava que o Cavs ia ganhar. E acima de achar que o Cavs ia ganhar, eu achava que o Cavs ia ditar o ritmo do jogo. Por quê? Jogava em casa. Né? Foi o melhor time do leste, então eu achava que o Cavs iria se impor. E não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que, além de vencer por 121 a 112, foi o Pacers quem ditou o ritmo do jogo. Foi o Pacers quem fez o Cavs correr atrás. E isso o jogo inteiro.
Isso o jogo inteiro. Então, acima da vitória, o que me surpreendeu foi a forma como o Pacers venceu. Cara, foi uma atuação, mano, na boa, que beirou o impecável. Beirou o impecável. Ofensivamente, tudo deu certo pra Indiana. Botaram velocidade, movimentaram bem a bola. O perímetro foi absurdo. Os caras chutaram pra mais de 50% pra 3. Foram 19 bolas de 3 convertidas. Foram 30 assistências distribuídas, sendo 13 só do Haliburton, que jogou pra caralho o Haliburton. Né? O superestimado Haliburton, né? Jogou muito, 22 pontos, 13 assistências, deu 3 tocos. Haliburton ontem defendeu bem, viu? Inclusive a defesa do Pacers fez um ótimo trabalho, isso tem que ser falado também. Foi um jogo ofensivo muito forte, mas a defesa também apareceu. Então, acima da vitória, o que realmente me surpreendeu no resultado foi a forma como o resultado foi construído, sabe? O jogo inteiro foi o Pacers abrindo vantagem e o Cavs correndo atrás. Foi o jogo inteiro isso. E um Cavs que o jogo não fluiu. O jogo do Cavs não fluiu. Tirando ali o terceiro quarto, que eu acho que foi onde o Cavs melhor jogou. Segundo quarto até que o Cavs foi bem também. Mas no terceiro quarto foi onde o Cavs realmente jogou bem, assim. Foi onde o Cavs, inclusive, virou o jogo e tal. Mas tirando ali o terceiro quarto, durante todo o restante do jogo, cara, o jogo do Cavs não fluiu. Perdão, o jogo do Cavs não fluiu. Não fluiu. Então, foi realmente algo. Foi uma vitória, mano, muito, muito grande de Indiana. Coletivamente, tudo funcionou pro Pacers. Tudo funcionou. Basicamente, todo mundo que entrou em quadra por Indiana jogou bem. Claro que teve ali os seus destaques individuais. O Haliburton fez um grande jogo. Nembhard, Nesmith, Siakam, né? Fizeram jogos excelentes. Mas eu acho que foi o conjunto da obra que fez o Pacers sair com esse ótimo resultado, que dá a liderança da série, né? Além de abrir 1-0, o Pacers já rouba o mando do Cavs. Coisa que eu achava já difícil de acontecer na série. Vocês devem se lembrar no meu preview que eu falei que a série poderia ser um 4-2 com o Pacers vencendo os jogos em casa. Eu realmente eu não estava tão confiante em Indiana vencendo em Cleveland, né? Então, cara, eu não vou mentir, velho. Eu me surpreendi bastante com o resultado. Não esperava a vitória do jeito que foi. E, cara, que série, mano. A série já começa bem. Acredito que o Cavs tem totais condições de reverter a situação, até porque vai ter a volta do Garland já no próximo jogo, e aí já vai ser um, um upgrade assim, pro time, porque uma coisa que o Cavs não fez bem ontem foi criar. A criação de arremessos, a criação de oportunidades do Cavs ontem não foi legal. Né? Faltou alguém para realmente organizar o ataque, faltou alguém para chamar, né, algumas isolations junto do Donovan Mitchell. E esse cara normalmente é o Garland, né? E aí, com a volta dele, isso vai melhorar. A fluidez ofensiva do Cavs deve melhorar. E defensivamente o Cavs é um time bom, né? Ontem a defesa de perímetro foi bem ruim, mas também teve muito mérito do Pacers, que estava numa noite iluminada. Mas, enfim, acho que as coisas vão melhorar com a volta do Garland e eu acho que o Cavs tem tudo para reverter. Dito isso, é uma derrota que pode fazer muita falta lá na frente. É uma vitória, né, que eles não conquistaram, que pode fazer muita falta lá na frente. Até porque, mesmo vencendo o jogo 2, irmão, a série vai pra Indiana com o Cavs obrigatoriamente precisando vencer um jogo lá. Pelo menos um. Pelo menos um. E vencer Indiana não é fácil, tá? Não é fácil. É um ginásio, cara,
com uma torcida quente, com uma torcida fervorosa, e o Pacers em casa joga muito melhor do que joga fora de casa. Então, realmente é um resultado que o Cavs, velho, pode fazer falta. Pode fazer bastante falta, tá? Então, sobre Pacers e Cavs é isso. Baita resultado de Indiana, uma vitória incontestável, muito bem conquistada, muito bem construída. E 1-0. 1-0 na brincadeira. Sobre Warriors e Houston, que foi o jogo 7 da série, foi o prime time do domingo. Cara, esse foi um jogo onde ficou muito nítida a diferença que uma experiência, né, que a experiência tem num jogo de playoff, né? Ontem a gente viu claramente um time de homens e um time de meninos, né? E no caso, óbvio, o time de homens era o Warriors, um time que já ganhou tudo, 4 vezes campeão, né, nessa era, né? 4 vezes campeão nessa era. É um dos times mais vitoriosos dessa era moderna da NBA, com um núcleo que, cara, já passou por tudo, né? Curry, Green, Steve Kerr, esses caras já passaram por muita coisa juntos, sabem muito bem como se portar no playoff, ainda mais no jogo 7. Com o Jimmy Butler, que apesar de nunca ter sido campeão, já bateu 2 finais, é um cara que vai pro playoff há anos, ou seja, tempo de voo em playoff não falta pro Jimmy Butler, né? E aí a gente viu esse time encarando um Houston Rockets que, mesmo tendo feito uma temporada regular muito boa, mesmo tendo feito ótimos jogos na série e jogando em casa ainda, é um time jovem. É um time de meninos. É um time onde os principais veteranos são caras que não são tão experientes assim, né? Pô, o Van Vliet é um cara que já foi campeão e tudo. Pô, mas é um cara que, mano, não teve tantas horas de voo como um Curry, por exemplo. Né? O Dillon Brooks é um cara que já foi pro playoff algumas vezes, mas nunca conquistou nada. E para além desses dois caras, o resto não tinha experiência nenhuma em playoff. Tari Eason, Şengün, Jalen Green, Jabari, Amon Thompson, esses caras não têm experiência nenhuma em pós-temporada. O Ime Udoka teve a experiência do Celtics, chegou nas finais e tudo, mas foi a única experiência de playoff que ele teve também. Não é como se o Ime Udoka fosse um cobra em playoff, não é. Pelo menos como head coach, ele foi assistente do Popovich por vários anos. Inclusive ontem era o embate, né, de assistentes do Pop, né? Tanto o Kerr como... Não, o Kerr na verdade não foi assistente, né? O Kerr foi jogador do Pop, né? Enfim, 2 caras que estiveram sob a tutela do Popovich de alguma forma. Então foi legal ver isso, ainda mais na semana onde o Popovich anunciou, né, que não vai ser mais head coach. Eu acho que foi bem simbólico ter esse embate entre os dois. Mas enfim, voltando. Era um time que não tinha experiência de playoff. E ontem isso fez muita diferença, cara. Porque enquanto o Warriors jogou tranquilo, se impondo, tomando ótimas decisões o jogo inteiro, o Houston, cara, jogou com todo respeito, mas jogou cagado. Essa é a verdade. Pra quem viu o jogo e prestou atenção no primeiro tempo, cara, viu um Houston Rockets cagado. Um Houston Rockets com medo de jogar, com medo de arriscar, com medo de tentar uma bola de 3, mano. Cara, tiveram várias situações onde o Houston trabalhou a bola no ataque, gerou um wide open e não arremessou. E por quê? Porque tava com medo de errar. O Houston sentiu o jogo. O Houston sentiu o jogo, enquanto o Warriors não. O Warriors tirou proveito da inexperiência do Houston e, cara, foi quem dominou a brincadeira o jogo inteiro, mano. Foi um jogo inteiro onde o Warriors controlou tudo. Essa é a real. Essa é a real. A sensação no jogo inteiro foi que o Warriors tinha total controle de tudo que ia acontecer. E de fato teve. De fato teve. Quando quis desgarrar, conseguiu, né? Muito graças a, né? Ao Buddy Hield que ontem virou o Klay Thompson no auge, né?
Assim como tem a lenda do Game 6 Clay, agora tem a lenda do Game 7 Buddy, né? Absurdo que o Buddy Hield fez ontem. E aí, né, conseguiu ali desgarrar, o Warriors foi pro intervalo vencendo por 12, né? Muito por conta dos 14 pontos que o Buddy Hield fez no segundo quarto. Aí no terceiro quarto, o Houston finalmente reagiu, ligou o senso de urgência, começou a jogar de forma mais intensa. Aman Thompson foi quem puxou essa reação, né? E aí o Houston chegou a baixar a diferença para 3 no terceiro quarto, mas não passou disso. E aí no quarto período, cara, o Curry fez o que fez ali no começo, 5 pontos seguidos, que colocou o Warriors 13 pontos na frente. E aí, faltando ali uns 2:30, o Curry e o Buddy Hield mataram de 3 e acabaram com o jogo, né? Acabaram com o jogo. Então, ontem a gente viu a máxima playoff separa homens de meninos. A gente viu na prática isso, cara. A gente viu na prática. E aí o Golden State se classifica com essa vitória por 103-89. Vai encarar Minnesota nas semifinais, numa série que eu acho que vai ser mais difícil pro Warriors do que foi essa série contra Houston. Eu acho que vai ser uma série duríssima pra Golden State. Eu acho que Minnesota é um time com mais armas pra ferir o Golden State do que Houston, porque Houston pode ter uma defesa melhor do que a de Minnesota. Pode ser. Se bem que a defesa de Minnesota contra o Lakers foi absurda, mas beleza, concordo. A defesa de Houston, na teoria, é melhor. Mas ofensivamente, cara, pra mim não tem nem comparação. Pra mim o Minnesota tem muito mais armas pra ferir o Warriors do que Houston. Só o fato de ter o Anthony Edwards já coloca o ataque do Minnesota em outro patamar em relação ao do Houston. Porque Houston tem o que? Um Şangün, que é bom e foi bem na série. Um Van Vliet, que foi muito de altos e baixos. E um Jalen Green, que jogou um jogo bem. Um cara inconsistente, um cara inexperiente. O Anthony Edwards, não. O Anthony Edwards, mesmo sem fazer uma série estupenda contra o Lakers, foi o melhor jogador da série. Numa série que tinha Luka e LeBron. E quando você isola os quartos períodos do Anthony Edwards na série, cara, foi um amasso que o Anthony Edwards fez. Foi um colossal a atuação do Anthony Edwards nos quartos períodos. Então, só o Anthony Edwards já torna o ataque do Minnesota muito mais perigoso do que o do Houston. E você ainda tem Naz Reid vindo do banco. Você ainda tem Julius Randle, que fez a melhor série da vida dele em playoffs contra o Lakers. Né? Você tem o McDaniels, que ofensivamente fez uma baita série contra o Lakers, além de defensivamente ter sido absurdo. Você tem DiVincenzo. Você tem o Gobertzão, que, apesar dos pesares, fez o que fez no jogo 5. Vira o Shaquille O'Neal. E é importante lembrar que, beleza, o Warriors pode não ter um garrafão tão frágil como o do Lakers. Mas é um garrafão frágil. Quem que são as opções de pivô que o Golden State tem? É Kevin Looney e Quinton Post. Não são opções lá tão dominantes assim, né? Beleza, tem o Draymond Green, que no small ball, fazendo a 5, eu acho ele muito bom. Inclusive, fez um trabalho muito bom em cima do Şangün na série. Né? O Şangün, ele tem muito mérito por ter pontuado do jeito que pontuou, porque ele enfrentou um marcador muito difícil, que é o Draymond Green. Mas assim, pô, por exemplo, o Randall, Naz Reid são caras que ofensivamente, mano, eles vão explorar demais esse garrafão do Warriors. O Gobert eu nem vou colocar tanto assim, porque o Gobert é um cara que, velho, uma vez na vida, outra na morte, que ele vai fazer o jogo que fez contra o Lakers no jogo 5, né? Ofensivamente. Defensivamente, eu acho que o Gobert tem tudo pra fazer uma série bem boa. Né? Inclusive, eu acho que o Steve Kerr vai abusar de small ball contra esse Minnesota. Eu acho. Conhecendo o Steve Kerr do jeito que eu conheço, acompanho ele, ó. Ele vai tochar lineups de small ball pra enfrentar esse Minnesota. E aí pode dar certo ou pode dar errado. O Lakers tentou e não deu muito certo. Porque o Minnesota foi muito bem no small ball. Minnesota foi muito bem no small ball. Então, enfim. Acho que vai ser uma série dura pro Warriors. Tá? Ofensivamente, eu acho que o Warriors vai ter dificuldades pra pontuar em cima de Minnesota.
Talvez menos do que teve contra a Houston, porque, de novo, a defesa do Houston pode ser melhor. Mas ainda assim vai ter dificuldades. Eu não acho que o Curry vai ter vida fácil, porque tem muita gente falando, Luiz, contra o Minnesota vai ser fácil, porque Minnesota não tem um Aman Thompson pra defender o Curry. Não tem o Aman Thompson, mas tem o McDaniels, né? Não tem o Aman Thompson, mas tem o Anthony Edwards, que pode não ser o defensor nível Aman Thompson, mas é um bom defensor. Ainda mais no contexto de playoff, que ele sobe muito de rendimento, o Anthony Edwards. Então eu não acho que o Curry vai ter vida fácil, assim como eu acho que o Butler também não vai ter vida fácil, tá? Então não acho que vai ser um morango pro Warriors pontuar em cima do Minnesota, e eu acho que vai ser difícil o Warriors segurar Minnesota. Segurar o ataque de Minnesota. E pra mim é um ataque infinitamente melhor do que o de Houston. Mas infinitamente. Pode não ser em termos estatísticos, mas peças, pra mim Minnesota tem muito mais peças ofensivas do que Houston. E é um time já mais acostumado em playoff, né? É um time que já foi finalista de conferência temporada passada. Então, sinceramente, acho que vai ser uma série dificílima. Meu palpite, eu já falei, pra mim é Minnesota em 5 ou Minnesota em 6. Mas é o que eu falei ontem no pós-jogo. Eu posso achar Minnesota um time melhor, como eu acho. Posso achar Minnesota favorito, como eu acho. Tô olhando aqui porque tinha a galera me ligando, mas aqueles números 03342, tá ligado? Esses números de cadeia. São presidiários, meu Deus. Tô recebendo ligação de presidiários. Ou pior, telemarketing. O que é muito pior, inclusive. Pior do que você receber um trote de um presidiário é você receber ligação de telemarketing. Puta que pariu. Isso aí me deixa puto da vida. Enfim. Eu tava falando? Me perdi. Tá. Lembrei. Minnesota eu acho que é um time melhor. Acho que é um time mais experiente em playoff e tudo. Mas tem que levar em consideração também que o Warriors é um time experiente. É um time vencedor. E é um time que tem 2 caras que resolvem jogos. E que tem um Buddy Hield que aparentemente vira o catiço em jogo 7, né? Descobrimos isso ontem. Que em jogo 7 o Buddy Hield vira os carai de asa. Então a gente tem que respeitar muito o Golden State. Eu não acho que que vai ser uma hecatombe se o Golden State passar. Não acho. Mas se passar vai ser... Mano, vai ser uma surpresa. E é o seguinte. Se o Golden State passa do Minnesota, aí, meu querido, aí você... Irmão, se prepara, porque os caras vão vir pro título, mano. Porque, na boa, passar de Houston e passar de Minnesota... Houston até eu esperava que passasse. Meu palpite era Golden State. Mas passar de Minnesota... Mano, prepara a bunda, porque vem tora, filho. O bagulho vai ficar louco. Aí o bagulho vai ficar louco. Aí o coisa ruim vai papar. O coisa ruim vai papar. Mas enfim, uma vitória absurda, vitória gigante. Paternidade segue, né, firme, né? Golden State segue sendo o papai do Houston. Na era Curry são 5 eliminações do Houston pro Warriors em playoffs. E nenhuma, né, do Warriors contra Houston, então 5-0. Curry segue sendo o Houston Killer. E é isso, né? Agora pra Houston é focar no off-season. Pra mim o Houston tem que ter um alvo claro, que é o Kevin Durant. Esse tem que ser o primeiro e principal alvo de Houston no off-season. Luiz, mas pô, será que o Kevin Durant não vai estragar a química do time? Não. Traz o Kevin Durant. Luiz, mas será que ele vai encaixar? Traz o Kevin Durant. Luiz, mas pô, será que vale a pena abrir mão das picks? Traz o Kevin Durant. Qualquer questionamento sobre a chegada do Durant tem que ser respondido com: foda-se, traz o Kevin Durant. É o que Houston precisa. Eu falei ontem e repito. Com o Kevin Durant, o Houston não teria sido eliminado ontem. Não teria sido eliminado ontem. Com um jogador capaz de entregar de forma consistente 30, 35 pontos por jogo no playoff, matando 2, 3, 4 bolas de 3 por jogo, com um cara desse, junto dessa defesa, Houston não teria sido eliminado pelo Warriors. Eu te garanto que não teria sido. Luiz, não tem como você garantir. Eu tô garantindo. Eu estou garantindo. Tá?
O que não pode é Houston ficar com esses medos de, mas os moleques estão evoluindo tão bem. É ficar com esse medo, é ficar com esse apego aos moleques e ir pra mais um playoff tendo o Jalen Green como a sua esperança ofensiva. Todo respeito ao Jalen Green, tá? Ele pode amadurecer, pode virar um jogador espetacular em playoff, mas ele não é ainda. Ele não é ainda. E eu sou muito a favor dos times não desperdiçarem janelas de oportunidade. Houston tem uma janela para chegar na final de conferência, para chegar até na final de NBA. Existe essa janela. E quando você tem essa janela aberta, você tem que capitalizar em cima dela. E pra mim a melhor forma do Houston capitalizar em cima dessa janela é pegando o Kevin Durant. Pega as picks que tem do Phoenix, manda pra Phoenix, junta o Jalen Green na brincadeira, junta Cam Whitmore na brincadeira, junta, sei lá, o Rich Shepard na brincadeira, Dillon Brooks, Van Vliet, quem precisar, traz o Kevin Durant. Luiz, mas aí o resto do time? Aí você monta. Depois que você trazer o Kevin Durant, você monta o resto do time. Você só não pode abrir mão de Şengün e Aman Thompson. Tirando esses dois, o que precisar você tem que oferecer pra trazer o Durant. Você traz o Kevin Durant, você complementa o time ali e vai pro playoff e você vai ter muito mais chance de chegar longe do que teve nesse playoff. Eu te garanto. Eu te garanto. E aí, pra não parecer que eu tô falando isso só porque é o Houston, se o Thunder... Eu já vou adiantar minha opinião, tá? Se o Thunder, por acaso, for eliminado pra Denver, acho que não vai acontecer, acho que o Thunder passa. Mas se por acaso acontecer, o Thunder não tem que pensar duas vezes. Pega o que tem e vai atrás do Giannis. Vai atrás do Giannis ou vai atrás do próprio Kevin Durant. Entendeu? Tem que capitalizar em cima das janelas que tem. O Thunder tem uma janela de título. O Houston pode não ter uma janela de título, mas tem uma janela de final de NBA. Capitaliza em cima. Traz uma estrela. O Thunder tem a questão de que já tem uma puta estrela ali. E tem uma co-estrela muito foda, que é Shai e Jalen. Então, se for campeão, aí não faz sentido o Thunder dar um passo do tamanho de pegar o Giannis. Não tem por que fazer isso. Seria legal? Talvez. Mas não teria por quê. Se for campeão. Se não for, tem que dar esse passo, tem que ir pra cima. Tá? Então não é que eu tenho essa opinião só porque é o Houston. Não. Eu tenho essa opinião sobre qualquer time que tem essa janela de título. Vai atrás. O Indiana. O que o Indiana fez quando teve a janela de oportunidade? Pegou o Siakam. E o que aconteceu? Chegou à final de conferência. E pode chegar nessa final de conferência de novo. Né? Cavaliers, quando teve a janela, o que fez? Pegou o Donovan Mitchell. Tem que capitalizar em cima, cara. Não dá pra ficar esperando as coisas caírem do céu. Assim como Orlando. Orlando tem que ir pra cima. Se tiver um Trae Young disponível, Orlando tem que pegar. Entendeu? Não desperdicem janelas de oportunidade, cara. E essa é uma filosofia que eu tenho e eu não abro mão. Não desperdiça a janela de oportunidade. Não desperdiça. Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. E pra mim, Houston tem que ir pra cima do Durant com tudo. Com tudo. Tá bom? Enfim, acho que sobre os dois jogos era isso. Tem muito mais o que acrescentar. Antes de falar sobre os dois jogos de hoje, bem rapidinho, só deixa eu comentar bem rápido também. Sobre a notícia que saiu hoje da extensão do Will Hardy com o Utah Jazz, né? Saiu aqui. Informação do Charania. Deixa eu botar aqui na tela. Põe na tela! Informação aqui do Charania. De que o Jazz renovou com o Will Hardy até 2031. E aí, já aproveitando, teve a notícia da efetivação do Isalo, né, como técnico do Memphis também, tá? E teve a do Doug Christie como técnico do Sacramento. As três decisões eu acho acertadas. A de Memphis eu questiono um pouco pela falta de experiência do Isalo. Talvez se eu fosse GM do Memphis, eu teria ido atrás de um Michael Malone da vida ou de um Mike Brown. Talvez. Mas eu não acho absurdo renovar com o Isalo também, não. Acho que é legal. Acho que vale a pena apostar no cara. Vale a pena. Doug Christie é a mesma coisa. Acho que vale a pena. Eu vi melhora no Kings com o Doug Christie. Especialmente na parte defensiva. Acho que vale a pena dar pelo menos mais um aninho de trabalho pra ele. No caso do Will Hardy, pra mim não tem nem o que questionar aqui. O Will Hardy, pra mim, é um dos técnicos com mais potencial na NBA.
É um cara jovem, com a cabeça fresca, com ideias frescas. É um cara que sabe trabalhar com jovens, né? Tá desenvolvendo bem a molecada de lá. Então eu acho que aqui, ó, que tá falando, né? Ó, pra você ver, o Cês tá certo aqui, né? Mandou o pior técnico da liga. Pra mim, é uma visão totalmente equivocada, cara. Eu acho aqui, ó, o Big Mac aqui falando, ó. Entendeu? Então, acho que o Jazz tá mais do que certo. Eu acho o Will Hard muito bom. Muito bom. A questão é que, velho, o Jazz não queria ganhar, mano. O Jazz não queria ganhar. Não é que o Jazz não conseguia ganhar. O Jazz não queria ganhar. Entendeu? E aí, qualquer avaliação em relação ao trabalho do Will Hard numa temporada onde o Jazz não queria ganhar é uma avaliação injusta. Pra mim, o Will Hard é um ótimo técnico, muito potencial. E pra mim, com o time querendo vencer, ele tem tudo pra fazer um ótimo trabalho. Temporada que vem, com a possível chegada do Cooper Flag ou de um, sei lá, de um Dylan Harper, né? Enfim, com a chegada de um prospecto pica desse próximo draft e com a mudança de mentalidade do time, vamos vencer agora, eu acho que o Will Hart tem tudo pra fazer um trabalho muito bom. E eu vou te falar, vou adiantar aqui, tá? É um cara que eu vejo fatalmente ganhando o Coach of the Year na NBA. Fatalmente, cara. Sabe quem o Will Hard me lembra? Guardadas as devidas proporções, e até pelo fato dele treinar o Jazz, me lembra o Quinn Snyder, cara. Não sei porquê, eu olho pra ele, eu olho o jeito que ele treina, eu olho pras ideias de jogo do Will Hard, e ele me lembra um pouco o Quinn Snyder. E o Quinn Snyder teve excepcionais trabalhos na NBA. Né? Claro, nenhum deles se confirmou no playoff, né? Mas é um cara que construiu uma cultura no Jazz muito boa, uma cultura de um time que sempre vai pro playoff, que sempre disputa. Então, eu vejo muito do Quinn Snyder no Will Hard. Eu tenho essa visão em relação ao Will Hard. Gosto muito dele, pra mim a extensão é mais do que certa, vai ficar até 2031. E eu acho que o Jazz tá mais do que certo aqui. Eu acho que a partir da próxima temporada, a gente já vai ver um Jazz bem mais competitivo, tá? Eu acho. Minha visão, tá? Então, sobre a renovação do Will Hard, é isso. Para encerrar aqui o programa, falar aqui bem rápido sobre os jogos de hoje, né? Teremos 2 jogos nessa segunda-feira. Os 2 jogos serão aí aberturas de séries, né? Nesse segundo round. O primeiro deles vai ser Knicks e Celtics, né? Os dois se enfrentam às 8 horas da noite. É jogo no TD Garden. O Celtics tem um mando de quadra, né? O Celtics classificou como seed 2. E esse aqui é um jogo que, cara, tem muita coisa a se observar. Primeira coisa que eu acho interessante observar nesse jogo, que eu recomendo vocês ficarem de olho, é na minutagem do quinteto titular do Knicks. Né? Existe a expectativa de que o Thibodeau vá, né, usar os caras ao limite na série. E eu falei na minha prévia que essa minutagem absurda do quinteto do Knicks pode acabar sendo um X-Factor favorável pro Celtics, né? Porque o quinteto do Knicks é um quinteto que tá desgastado, porque é um quinteto que teve uma minutagem extrema na regular, e na primeira rodada não foi diferente. Então é um quinteto que tá cansado. O Anunoby e o Jalen Brunson estão entre os jogadores que mais jogaram minutos na primeira rodada. E o Mikal é um cara que jogou todos os jogos da regular, então. O Josh Hart também, um leão. Cansou de jogar jogos inteiros sem ir pro banco, né? Então é um quinteto que tá cansado. E enfrentando um Celtics que tem um dinamismo tão, né, surreal, isso é um fator que pode ser muito determinante, especialmente em quartos períodos. Então, fiquem de olho na minutagem dos jogadores do Knicks. Fiquem de olho em quanto que o Thibodeau vai... o quanto, né, que ele vai esticar a corda do quinteto, né? É um ponto. Outro ponto, marcação em cima do Towns. Tô bem curioso para ver como que o Mazzulla vai lidar com o Towns, se vai usar o Porzingis como marcador fixo, ou se vai, né, ficar variando com o Horford, se vai usar às vezes um Holiday, né? Inclusive eu não sei se o Holiday joga hoje.
Acho que joga, tá? Acho que tem essa expectativa dele jogar, mas enfim. É um ponto pra ficar de olho no Holiday, marcando o Towns em algumas situações, até porque o Holiday é um cara que é, é, um, é muito bom marcando bigs, apesar de ser mais baixo, mas ele vai muito bem marcando bigs, então isso é algo interessante pra ficar de olho, a marcação em cima do Towns. Marcação do Brunson, né? Ver o quanto que o Jaylen Brown vai ser utilizado pra marcar o Brunson. Eu, se fosse inclusive o Mazzulla, utilizaria o Jaylen Brown como marcador principal do Brunson, tá? Eu utilizaria ele como principal. Assim como ele utilizou o Jaylen Brown pra marcar o Luka nas finais. Eu utilizaria o Brown no Brunson. Mas ele pode utilizar o Derek White, pode utilizar o próprio Holiday. Mas vale a pena ficar de olho nesse matchup. Nesse possível matchup, né? Brown e Brunson, com o Brunson atacando. Tem que ver onde que o Thibodeau vai tentar esconder o Brunson na defesa. Porque vai ser complicado, porque todo mundo do Celtics mata a bola. E não vai dar pro Brunson ser tão preservado assim, porque não vai ter um cara ali onde vai dar pra esconder ele. O Brunson vai ter que defender, vai ter que ser mais intenso na defesa. E aí isso pode desgastar ainda mais ele. Que lembrando, teve problemas com o tornozelo contra Detroit. Então tem vários matchups, tem vários pontos aí que vale a pena ficar de olho. A questão do pulso do Tatum, pra ver se ele vai estar já 100%, é um outro ponto legal. E ver, né, esse perímetro do Celtics contra essa ótima defesa de perímetro que tem o Knicks, né? Apesar do Brunson poder ser visto talvez como um elo fraco da defesa do Knicks, eu não acho que ele é um elo tão fraco assim, mas eu entendo quem acha que é um elo fraco, até por conta da altura e tal. O Knicks tem Mikal e Anunoby. E o Josh Hart. São caras que podem fazer um trabalho muito bom contestando os arremessos de fora do Celtics. Então, vale ficar de olho no quão bem a defesa de perímetro do Knicks vai se sair enfrentando esse perímetro ofensivo do Celtics, que é uma coisa maluca. Então, tem muita coisa pra ficar de olho, mas eu ficaria de olho mais nesses pontos. Marcação em cima do Towns. Brown contra Brunson na defesa. E perímetro ofensivo do Celtics contra perímetro defensivo do Knicks. Acho que são alguns embates que vale ficar de olho. Eu estou mais pendendo pro Celtics hoje. Eu acho que o Celtics vai ganhar a série. Acho que é um palpite... É fácil, né? Palpitar no Celtics contra o Knicks. Com todo respeito ao Knicks, mas o Celtics é mais time. Mas eu acho que o Knicks vai acabar ganhando 1 ou 2 jogos. Não sei se vai ganhar hoje. Eu tô mais realmente achando que o Celtics leva até pelo desgaste do Knicks, né? O Knicks jogou agora, né? E o Celtics teve um período de descanso um pouquinho maior. E vai jogar em casa, o que facilita muito na questão de descanso. Os caras jogam em casa. Então é um jogo que eu tô mais pro lado do Celtics. Denver e Thunder, esse aqui é um jogo que... O principal ponto pra observar nesse jogo, que vai ser às 10h30 na casa do Thunder, é o quão desgastado vão estar os jogadores do Denver. Porque os caras jogaram o jogo 7 no sábado, e eles já vão jogar o primeiro jogo da série. Contra um Thunder que tá descansadinho, jogando em casa, sem ninguém machucado, né? Então, o principal ponto desse jogo é parte física. É ver se o Denver vai aguentar acompanhar o ritmo ofensivo do Thunder durante o jogo inteiro. Porque se chegar no meio do terceiro quarto e o Denver começar a sentir o cansaço, o Thunder vai montar em cima. Vai começar a correr mais ainda, vai começar a dar mais a vida, até porque o Thunder tem mais elenco pra rodar, né? Eu falei na minha prévia que um ponto que vai ser muito chave na série é os momentos onde o Denver vai estar ali com o seu quinteto desgastado e o Thunder vai botar Caruso, vai botar Aaron Wiggins, vai botar Isaiah Joe pra correr quadra ali. E cansar ainda mais esse time do Denver. Pra mim, esses momentos vão definir a série. Eu acho que o banco do Thunder vai ter vai ser um fator de total desequilíbrio nessa série, mano. É porque Denver não tem um bom banco. Denver tem quem? O Russell Westbrook. Que inclusive é uma história muito legal dessa série, né? O Westbrook enfrentando o Thunder em Oklahoma vai ser algo bem legal de se ver. Mas o Westbrook ele vai ser meio que, cara, o único cara pra carregar esse banco aí do Denver, mano. Então, o principal ponto desse jogo e o principal ponto dessa série, ao meu ver,
é a questão do físico do Denver. Se o Denver vai aguentar na parte física. Porque o Thunder vai explorar isso, cara. O Thunder vai explorar isso. O Thunder vai jogar muito em transição. Pelo menos eu acho, né? Vai fazer de tudo pra correr quadra. Vai botar uma pressão absurda no ponto de ataque pra tentar roubar a bola. E aí o Jamal Murray vai ter que... Mano, o Murray vai ter que tomar decisões muito rápidas, cara. Porque o Thunder vai jogar gente pra cima do Murray toda hora. Vai ser Cason Wallace, vai ser Shai, vai ser Jalen Williams, vai ser Alex Caruso, vai ser Luguentz Dort. O Thunder vai jogar a gente em cima do Murray. E se ele demorar pra tomar decisão, se ele segurar muita bola, ele vai cometer o turnover. E aí vai virar uma bola de neve. É ele cometendo turnover, é o Thunder correndo quadra, é o Denver sentindo cansaço. E aí, né, vai ficar complicado. Então, o Denver vai ter muito desafio. O Thunder também vai ter seus desafios. Não tô falando que vai ser uma teta pro Thunder, não. A marcação em cima do Jokic é um grande desafio pro Thunder, porque o Thunder não tem um Ivica Zubac. O Thunder tem Chet e Hartenstein, né, que são bons defensores, mas nenhum é tão físico quanto o Zubac. Então a marcação em cima do Jokic é uma questão. Tem que ver o quanto que o Thunder vai dobrar em cima do Jokic, porque isso pode ser um problema, que o Jokic é um cara que queima blitz muito bem. Então tem que ver o quão disposto o Thunder vai estar a dobrar, mandar blitz em cima do Jokic. Então é um ponto, tem que ver. O que mais me preocupa como torcedor nessa série é o Aaron Gordon. Tá? O Aaron Gordon é um cara que me preocupa muito, porque é um cara muito físico, é um cara muito forte, é um cara que trabalhando fora da bola, ele é um problema. Ele é um problema. Ele atacando as costas do garrafão do Thunder é um negócio que eu acho que pode gerar uma dificuldade tremenda para Oklahoma. Então, o Thunder também vai ter seus desafios, mas eu acho que para esse jogo, para esse primeiro jogo principalmente, o Denver vai ter uma montanha aí pra escalar. Especialmente na parte física. Tá? Especialmente na parte física. Então, são alguns pontos que eu acho que vale observar nos dois jogos de hoje. Eu tô muito com os times da casa nessa segunda-feira. Tô muito com o Celtics e tô muito com o Thunder nos jogos de hoje. São os meus palpites. Mas vamos ver. Né? Aquilo. O jogo é jogado, lambari é pescado. Né? Playoff também não permite desaforo. Não adianta você entrar em quadra achando que vai ganhar e, né? Não adianta. Você tem que se impor. Então, vamos ver. Vamos ver o que rola na rodada de hoje. Lembrando que os dois jogos têm transmissão do League Pass. Se você não tem o League Pass, linkzinho tá aí no comentário fixado. É só clicar, se cadastrar. E aí você garante o League Pass com 7 dias grátis e mais de 40% de desconto no plano anual. E de quebra você ainda ajuda o canal. Então, dá essa moralzinha. Fechou? É isso, minha gente. Obrigado a todos. Cara, tem um mosquito aqui que tá... Que pariu. Mosquito chato. Obrigado, tá? A todos pela audiência. Espero que todos tenham curtido o programa de hoje. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje, a partir das 5h30, 5h40, vai. Eu vou estar em live pra seguir a nossa série de mais GM no 2K. Então, pra quem aí ficou com saudades da live no domingo, hoje estaremos de volta, tá? Eu vou avisar também na aba comunidade, vou avisar também no Instagram. Mas fica o aviso aqui pra galera que tá assistindo na Premiere. 5h40, cola aqui no canal que eu vou estar ao vivo. E é isso, né? Tamo junto, obrigado, abraço e tchau.